E aumenta a procura por testes rápidos de dengue em farmácias. E tem locais em que a busca pelo teste registrou um crescimento de 40% em fevereiro deste ano, no comparativo com o último mês de janeiro. As cidades de Caçapava e Jacareí estão em estado de emergência por conta da dengue. Você sabia que existe um teste de dengue em farmácias? O sangue colhido você vai colocar nesse cassetezinho que ele vai correr. O controle é o nosso controle de qualidade, então sempre vai aparecer um risquinho. Se for positivo no T, vai aparecer um risquinho. Se for negativo, não vai aparecer nada. E a procura pelo teste nesta farmácia aumentou 40% em fevereiro deste ano, comparado ao mês anterior. Esse tipo de exame deve ser realizado na própria farmácia e somente até o 5º dia de sintomas. Nós tivemos um aumento entre 35% a 40% de procura para a realização dos testes de dengue nas nossas unidades. A dengue é uma doença de notificação compulsória. Toda vez que a gente realiza o teste, a gente precisa sinalizar a vigilância epidemiológica da cidade. Em caso de dengue, não existe uma medicação que age na causa da doença. O principal cuidado é a hidratação e o uso de analgésicos, que atuam nos sintomas de dor e febre. Quando o paciente chega até a nossa loja, a gente realiza o teste, deu positivo, primeiro o procedimento que a gente realiza é encaminhá-los, a um sistema especializado de saúde naquele momento, o OBS, o pronto atendimento, e também disponibilizamos uma carteirinha com o protocolo de hidratação para esse paciente. As cidades de Caçapava e Jacareí estão em estado de emergência por conta da dengue. Caçapava com 47 casos confirmados e 2 mortes em investigação. Jacareí teve 800 casos e 4 mortes pela doença só este ano, caracterizando situação de pandemia. A Prefeitura publicou o decreto há mais de um ano e reafirmou em 2025. Teve um aumento, isso tem um pico até mais ou menos primeira semana de abril e começa a cair, 12ª semana que a gente fala do ano, mais ou menos, ele começa a cair. Então a gente está reafirmando com esse decreto, o estado de emergência de Jacareí, que possibilita algumas situações emergenciais. Algumas compras, que a gente pode fazer e inclusive um alerta maior para a população. Por enquanto, a vacina contra a dengue é aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As cidades podem ampliar a faixa etária conforme a validade dos imunizantes. A gente pede para a população que traga seu neto, que traga seu familiar nessa faixa etária para vacinar, porque a cobertura ainda está baixa. A gente tem uma cobertura de 25% da primeira dose e da segunda ainda muito baixa, 10%. E se não voltar para tomar a segunda dose, o que acontece? Se ficar só com a primeira dose, a gente não tem, então, o esquema vacinal completo e acaba não efetivando mesmo o efeito que a gente espera de proteção do indivíduo contra a dengue. Em São José dos Campos foram registradas 117 mortes por dengue no ano passado. Entre as vítimas, 85,5% tinham mais de 50 anos. Mas o que uma pessoa com mais de 50, 60 anos tem um risco maior? Existem questões relacionadas à imunidade das pessoas idosas, que têm uma capacidade menor de conter a replicação do vírus. Existe um risco maior dela já ter se exposto a algum dos sorotipos e por isso ter uma doença secundária. Existe uma propensão maior a ter outras comorbidades, como diabetes, como doença renal crônica, como doenças que levam a imunossupressão adicional. O aumento dos casos de dengue na região e o agravamento dos quadros clínicos de pessoas acima dos 50 exigem atenção redobrada com os cuidados e o combate ao mosquito transmissor da doença.